Olá! Gerenciar um estoque, sabe, com centenas ou até milhares de produtos diferentes pode ser um verdadeiro desafio. Mas e se existisse um jeito mais inteligente de focar a nossa energia exatamente onde ela mais importa? É isso que a gente vai descobrir hoje. Para começar, vamos pensar numa coisa fundamental. Será que todos os itens do estoque têm o mesmo valor, a mesma importância para o negócio? A resposta, claro, é um grande não. E é aí que mora o perigo. Tratar todos eles da mesma forma é um dos maiores e, com certeza, um dos erros mais caros na gestão de estoques. Bom, e o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o tal do dilema do inventário. Depois, vamos falar sobre o princípio de Pareto, que é a base da solução. Em seguida, mão na massa. Vamos aprender a construir a curva ABC, passo a passo. Daí, a gente define as estratégias para cada classe de produto. E, por fim, a gente fecha com a chave para otimizar toda a operação. Vamos lá? Então, nosso primeiro ponto, o dilema do inventário. A questão é bem simples, na verdade. Aquela abordagem tradicional de dar a mesma atenção para todos os itens, ela é ineficiente e, no fim do dia, muito cara. Custa tempo e dinheiro que poderiam ser mais bem usados. Pensa só no custo de manter parado no estoque um produto que quase não vende, ou no tempo que a equipe perde contando itens de baixíssimo valor. Pior ainda, ficar sem aquele produto que é campeão de vendas porque a atenção estava dividida. Isso vira um ciclo de desperdício, sabe? E a gente precisa quebrar esse ciclo. E como é que a gente quebra esse ciclo, então? Bom, a solução começa com uma ideia bem poderosa: o princípio de Pareto. Basicamente, ele nos ensina que a chave para sair desse problema é entender que no estoque nem tudo tem o mesmo peso. Existem os poucos vitais e os muitos triviais. É exatamente aqui que entra a classificação ABC. Pensa nela como uma ferramenta de organização que separa o estoque em três gavetas, três categorias bem simples, A, B e C. E a gente faz isso para focar no que realmente importa. É, na verdade, aplicar aquele princípio econômico na nossa logística do dia a dia. Essa analogia com um banco é perfeita. Olha só, assim como um grupinho de clientes A tem a maior parte do dinheiro do banco, no nosso estoque, um pequeno grupo de produtos A é responsável pela maior parte do valor. A ideia central é essa. Esse fenômeno é super conhecido como o princípio de Pareto, ou a famosa regra 80-20. A ideia é que, na maioria das vezes, cerca de 80% dos resultados vem de apenas 20% das causas. E na gestão de estoques, isso se traduz assim: uma pequena parte dos itens representa a maior fatia do valor total. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra isso de uma forma genial. Dá uma olhada. Os itens da classe A, que são só 20% do total de produtos, respondem por, pasmem, 60% do valor do estoque. Enquanto isso, a classe C, que é mais da metade dos itens, representa só 15% do valor. A diferença é gritante, né? Ok, a teoria faz todo sentido. Mas e na prática? Como a gente aplica isso? Agora a gente vai para a parte da construção mesmo, um guia passo a passo para criar a nossa própria curva ABC. O processo é bem lógico, viu? São 5 passos. Primeiro, a gente calcula o valor de cada item. Segundo, a gente descobre o peso de cada um no valor total. Terceiro, bota tudo em ordem, do mais valioso para o menos valioso. O quarto passo é o pulo do gato, calcular a soma acumulada desses valores. E por fim, com essa soma, a gente define as classes A, B e C. Bom, tudo começa com os dados brutos, claro. O primeiro passo é bem simples. Para cada item, a gente multiplica a quantidade que foi vendida ou consumida num período pelo custo unitário dele. Pronto. Isso já nos dá o valor total de cada produto. Beleza. Com os valores totais em mãos, o próximo passo é calcular a porcentagem que cada item representa do valor total do inventário. Depois que a gente tem essa porcentagem, a gente organiza a lista toda, do item de maior valor, lá em cima, para o de menor valor, lá embaixo. É aqui que a mágica da priorização começa a acontecer. E agora, o ponto crucial: o cálculo do percentual acumulado. Para cada item na nossa lista ordenada, a gente vai somando a porcentagem dele com a soma dos itens que vieram antes. É esse valor acumulado que vai definir as fronteiras das classes. As regras podem variar um pouco, mas uma divisão bem comum é assim: os itens que, somados, chegam a 60% do valor total são classe A. O próximo grupo, que vai até 85%, é a classe B. E todo o resto é a classe C. No final desse processo todo, o que a gente tem é a materialização do princípio de Pareto ali nos nossos dados. Fica cristalino, sabe? Fica muito evidente quais são os poucos vitais que merecem a maior parte da nossa atenção e do nosso cuidado.
Certo, a lista está classificada, bonitinha. E agora? O que a gente faz com essa informação? Agora vem a parte mais legal, a parte estratégica. Vamos ver as estratégias para cada classe. Para os itens da classe A, não tem conversa, o controle tem que ser máximo. Isso significa o quê? Contagens frequentes, previsões de demanda super precisas, segurança redobrada. O objetivo aqui é garantir que esses itens-chave nunca faltem, para não frustrar os clientes, mas sem deixar capital parado à toa. Agora, para a classe B, a abordagem é de equilíbrio. O controle é moderado. A gente faz revisões periódicas, mas não com aquela intensidade toda da classe A. Eles são importantes sim, mas não exigem aquela vigilância constante, sabe? 24/7. E chegamos na classe C. Aqui, a palavra de ordem é simplificação. Para esses itens, a gente pode ter controles mais flexíveis, fazer pedidos maiores para reduzir custos administrativos e até mesmo avaliar se vale a pena continuar com eles. Será que um produto C não pode ser substituído ou até eliminado? É aqui que a gente otimiza tempo e esforço de verdade. E agora, finalmente, a gente chega na chave da otimização. É aqui que todos os pontos que a gente viu se conectam e revelam o impacto real que a análise ABC pode ter quando colocada em ação. A transformação é muito nítida. A gente sai de um cenário de controle generalizado, com custos altos e o risco constante de faltar o produto mais importante, para um sistema focado, com investimento otimizado. E a consequência disso? Um serviço muito melhor para os clientes que encontram o que procuram com mais frequência. A mensagem central é essa aqui, olha só. A análise ABC não é sobre trabalhar mais, de jeito nenhum. É sobre direcionar o trabalho de forma inteligente. É uma alocação estratégica de recursos, de tempo, de dinheiro, de atenção, focando onde realmente importa para ter o máximo de retorno. E essa citação resume perfeitamente o objetivo final. Gerenciar estoque não é só ter produto na prateleira. É sobre fazer o capital que está investido ali trabalhar da forma mais eficiente possível. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O princípio de Pareto e a classificação ABC são ferramentas super poderosas para os negócios, é claro. Mas essa ideia pode ser aplicada em muitas outras áreas. Identificar os poucos vitais que geram a maior parte dos resultados, isso pode ser transformador. Quais seriam os seus?